Bom, e a gente fala justamente sobre uma mudança na regulamentação da reforma tributária que pode gerar uma perda anual de 46 bilhões de reais para os municípios brasileiros, segundo o levantamento da Associação de Auditores Fiscais de São Paulo. A gente vai entender esses números com Rodrigo Espada, presidente justamente da AFRE-SP. Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde, Muriel. É um prazer enorme estar aqui com vocês na CNN. O prazer é nosso em te receber. Eu gostaria muito de entender, antes de mais nada, por que esse impacto de 46 bilhões de reais calculado? Porque o relator ele fez uma mudança no relatório que foi apresentado na semana passada, colocando que a alíquota de referência que vai ser calculado o IBS vai ter como base um período pretérito, um período de 2012 até 2021. Lembrando que um acordo que foi feito para a gente conseguir avançar com a reforma tributária é que não houvesse mudança da carga tributária, na medida que a sociedade, a população, não quer e não aguenta pagar mais impostos, mas também que os estados e municípios estão em situação difícil financeira e que não haveria redução da carga tributária, principalmente para manutenção de serviços básicos à população que já são precários, como saúde, educação e segurança pública. Mas quando se faz uma estimativa da alíquota de referência com base num mundo que já não existe mais, de 2012 até 2021, o que se tem é uma alíquota menor. E o que tinha na proposta anterior é que esse cálculo seria durante o período da transição da reforma tributária, com cálculo com o mundo de 2029 até 2032. Isso traria uma alíquota de referência um pouco maior do IBS, e isso vai gerar uma perda de arrecadação para estados e municípios da ordem de 46 bilhões de reais em 2033. Perfeito. E aí queria entender um pouco mais dos impactos diretos para estados e municípios se realmente isso se confirmar. A gente acabou de ouvir, inclusive, e falou sobre essa repercussão do fato de que Arthur Lira falou que não vai ter um texto alternativo, mas se realmente passar, a gente está falando de um impacto que você agora explicou de 46 bilhões. Queria entender no que isso pode impactar em setores, estados e municípios. Legal, Muriel. O que a gente está discutindo é o texto que está lá no Senado Federal, o relator é o Eduardo Braga, que é o PLP 108 da reforma tributária. Esse do Arthur Lira, que está lá na Câmara dos Deputados, é o da isenção Da do imposto de isenção. renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas este da reforma tributária, que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, essa alteração, como foi dito, vai trazer um impacto de perda de arrecadação na medida que a gente está extinguindo o ICMS e o ISS, que são os dois principais tributos de arrecadação dos estados e municípios, e no lugar estamos colocando um único tributo, que vai melhorar muito a vida do contribuinte. E a gente defende que seja feita essa reforma tributária, porque vai trazer simplicidade. Contribuinte e os empresários, ao invés de ter que lidar com 27 legislações de ICMS, um de cada estado, e 5.600 legislações de ISS, uma para cada município, vai ter uma única legislação, um único imposto, uma única nota fiscal. Isso simplifica muito. Mas uma das questões que foi tratado como preliminares para a reforma avançar é que não haveria mudança da carga tributária, porque isso coloca em risco a saúde financeira dos estados e municípios. E no final do dia, quem pode perder é a população, que é 46 bilhões de reais a menos para estados e municípios. E o que a sociedade clama é que as políticas públicas sejam mais descentralizadas, né? Menos Brasília e mais Brasil. Quando a gente tira a arrecadação de estados e municípios, é menos recurso que chega para a população através de serviços públicos, como a segurança, saúde, educação, investimentos, justiça. Menos recurso é menos entrega do Estado para a população. Rodrigo, eu aproveito para perguntar, inclusive, se vocês têm conversado com o governo federal, com parlamentares, para tentar reverter essas discussões. Sim, estamos hoje mesmo no Senado Federal, toda a diretoria da Febrafit veio para Brasília, porque a gente está nos gabinetes tentando colocar
que é uma quebra, né, do acordo que foi firmado preliminarmente. Não faz sentido você calcular a arrecadação para um mundo que já não existe mais, de 2012. É claro que há uma evolução de crescimento de PIB, crescimento da economia, e que isso impacta também na arrecadação. Então, a gente precisa reverter isso para voltar, né? Que a base de cálculo do alíquota de referência do IBS seja para a realidade presente durante a transição, já que a reforma tributária não muda para trás, ela muda para frente, e numa forma gradual, com uma transição que vai, né, esses impostos de ICMS e ISS mudando para o IBS de 2029 até 2032. Então, o cálculo tem que ser feito pela realidade presente, senão fica arbitrário. Poderia colocar, então, a alíquota lá de 2000 até 2010, ou 1980. Poderia colocar qualquer um que não faz sentido, porque qualquer outro que não seja a realidade presente é arbitrário. Perfeito. Eu queria até entender um pouco do que a diferença do texto inicial que Eduardo Braga recebeu agora, mais ou menos, principalmente no começo do ano, para o que a gente está vendo agora nesse momento e que pode vir a passar. Olha, tem algumas mudanças, mas o relator, o Eduardo Braga, tem que ser feito, tem que louvar o trabalho. O relator está fazendo um bom trabalho, é um trabalho difícil, porque a reforma tributária, ela mexe com toda a sociedade, mexe com todos os contribuintes, todas as empresas, todos os setores, todos os entes públicos, estados, municípios e a União. E você conseguir confluir, você conseguir harmonizar esses diferentes interesses é muito difícil. É muita pressão, claro, que o relator sofre, porque o que vai no relatório e vai para a votação, a chance de ser aprovado é muito grande. São pouquíssimas emendas que são destacadas e votadas em separado. Então tem que louvar o trabalho do relator, que é difícil. Porém, tem que lembrar dos acordos que são construídos. E a reforma tributária, nunca uma reforma tributária avançou no Brasil. A gente tem discutido isso há mais de 35 anos e várias propostas foram feitas e nenhuma foi aprovada. Porque é difícil convergir, porque quando se fala de reforma tributária, os contribuintes, claro, querem pagar menos, é natural. E os entes públicos querem arrecadar mais. Então, para conseguir avançar, destravar esse debate, finalmente a gente fez um pacto social, que é o quê? Vamos avançar melhorando a qualidade da arrecadação, diminuindo litigiosidade, custos de conformidade, simplificando, mas a carga tributária não muda. Mantém, porque não dá para aumentar, que os contribuintes não querem, não aguentam, e os entes públicos também não podem conviver com menor arrecadação que comprometeria os serviços públicos. O que está se fazendo agora é reduzir a carga, e isso vai impactar na receita dos estados e municípios e, no final do dia, nos cidadãos, na sociedade. Muito bem, nós conversamos com o Rodrigo Espada. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui, pela disponibilidade. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Obrigado, Muriel. Estou à disposição. Foi um prazer falar com vocês. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Muito obrigada.